Boa tarde, na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nesta tarde quero cumprimentar a todos com a gloriosa e poderosa paz do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer um tema para a ministração da santa e bendita palavra do nosso Deus, e o tema é: o que farei para ser salvo? Nós vamos aprender o que devemos fazer para ser salvo. O que podemos fazer? Será se somente a morte de Jesus Cristo foi essencial para a nossa salvação? Hoje nós vamos ver em Provérbios capítulo 28, versículo de número 18, que vai dizer assim: quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Meus queridos, aqui a palavra de Deus nos afirma, nos está dando a entender sobre esse versículo, sobre salvação. Aquele que anda em integridade, este será salvo. Mas a Bíblia diz que o perverso em seus caminhos, ele logo cairá. O que é que significa isso? Significa em que quando nós andamos em integridade com Deus, na fidelidade, na confiança, na obediência dos seus caminhos, seremos salvos. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar este direito de salvação. Mas será se somente isto é válido para a nossa salvação? E a Bíblia vai nos dizer em Provérbios 28, 26, quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha, mas o versículo encontrado de acordo com salvação, mas o versículo vindo da parte de Deus no livro de Provérbios, para que nós possamos meditar. A palavra de Deus, ela nos mostra a essência da salvação vinda da parte de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele se ofertou como sacrifício vivo. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar um direito de salvação. Mas a partir do momento em que nós entendemos que este direito da salvação, isso não vem de nós, isso não é de nós mesmos, isso é um dom gratuito, e este dom gratuito vem de Deus. Este dom gratuito que nós recebemos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu amor, de acordo com o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos garante, meus queridos, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não é de nós, isso é um dom gratuito. E este dom gratuito não é nosso mesmo, não é de nós próprios, é do nosso Deus, transmitido para a nossa pessoa. Ele morreu, foi sacrificado, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou para nos dar salvação. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar um direito de salvação. O importante de tudo é de acordo com Romanos 10:10, que diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E a partir desse momento, meus queridos, só a morte de Jesus na cruz do Calvário, se nós não tivermos uma atitude de deixar o pecado, se arrepender do pecado, nós não iremos ter salvação. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar
para nos libertar da condenação eterna. Mas para que nós possamos ter salvação, Ele já fez a parte dele, para que nós possamos adquiri-lo, a salvação. Agora cabe nós, cada um de nós, tomar sobre si a nossa cruz e seguir a Jesus, né? Ele disse na sua palavra: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tomando cada um de nós a nossa cruz e seguindo a Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi importante, muito sobrenatural, foi importantíssimo para mim também, para ti. Para todos nós, a morte dele foi importante. Porque através da morte de Jesus, foi que nós viemos a obter a salvação. Mas é preciso nós tomar uma atitude de confessar a Ele como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Mas é preciso nós tomar uma atitude certa. Qual é esta atitude? Atitude na qual o Senhor nos mostra, como eu já disse antes, de acordo com Romanos 10:10. Confessando com a boca, crendo com o coração. Com o coração se faz confissão para recebermos justiça. E com a boca se faz confissão para salvação. Mas, importante dizer, com o coração cremos, com a boca fazemos confissão. Se com o nosso coração, que é o nosso entendimento, o nosso coração espiritual, é o nosso pensamento, é o nosso psicológico, nosso entender. Se nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo, somente Ele nos salva, somente Ele nos dá este direito de salvação, e se nós confessar a Ele, publicar com nossos lábios, dizendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida e Senhor, nós estamos atribuindo com a nossa boca que o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar. Nenhum pastor, por mais que nomeado ele seja, ele não pode te dar salvação. Nenhum padre, por mais nomeado que ele seja, nenhum apóstolo, por mais nomeado que ele seja, ele não pode te dar salvação. Ele pode ministrar a palavra de Deus para que você possa aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo, pois através dele você será salvo. Se nós formos entender Isaías 45, 22, voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Senhor Deus está dizendo através da mensagem, versículo lido, capítulo 45, versículo 22 do livro de Isaías, está nos dizendo que aqueles que se apartaram do aprisco de Deus, aqueles que se apartaram da igreja do Senhor, aqueles que saíram, para o mundo novamente, voltem para Deus, e sejam salvos, vocês e todos os confins da terra. Olha que especial este versículo. Olha que importante este versículo, para que nós possamos compreender que só o Senhor Deus, através do seu Filho unigênito, nos concede salvação. Salvação é gratuito. Bastante você confessar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Existiu um homem, no tempo em que o apóstolo Paulo estava preso, um carcereiro que cuidava dos presos. Este homem perguntou para o apóstolo Paulo: o que farei para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo
tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus por isso, meus queridos. A Bíblia diz que nós temos que crer no Evangelho. A Bíblia diz que nós temos que crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos. Não só nós, mas também a nossa família. O livro de Marcos, de acordo com Marcos 13, vai nos dizer assim: todos odiarão você por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo a grande tribulação. Olha, meus queridos, a Bíblia diz que se nós persistirmos na fidelidade, se nós confiarmos em Deus e não negar a essência da fé no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, se nós passar por tribulação, aflição, angústia, dores, muitos irão nos odiar por amor do Evangelho de Deus. Muitos irão nos criticar pelo amor da palavra de Deus que nós temos, se nós não negar esta essência da fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, este será salvo. Isso é a grande tribulação. Nós passaremos, sim, porque de acordo com Marcos 13, para muitos que dizem que não passaremos pela grande tribulação, está dizendo, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. A parte B do versículo diz, a grande tribulação. Então, no percurso da grande tribulação, se levantará o anticristo, e nós que somos cristãos verdadeiros, não iremos dar o braço a torcer para o anticristo. Não iremos colocar a nossa confiança no anticristo. Iremos condenar os seus atos. Isso é a grande tribulação. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar do céu para a terra, para julgar o mundo, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu para esmagar Satanás. E com o sopro da sua boca, sem auxílio de ferramenta de espada alguma, ele irá destruir o anticristo, a antiga serpente, Satanás, que anda atormentando e enganando a muitos. E o Senhor Jesus Cristo tem poder para isso. E nós, muitos que afirmam, tem os pró-tribulacionistas e tem o nível tribulacionista, né? E tem também o pré-tribulacionista. Então nós entendemos que, de acordo com o versículo 13 do livro de Marcos, capítulo 13 também, vai nos dar a entender que a grande tribulação, se alguém permanecer firme até o fim, este será salvo. E quem é esse alguém? Será se foi aqueles que ficaram para a grande tribulação após o arrebatamento? Negativo. É os crentes, é os ministros do Evangelho, que a Bíblia diz que todos irão odiar eles, por amor do nome de Jesus. Todos irão nos odiar por amor que nós temos ao Evangelho. Porém, aquele que ficar firme até o fim, este será salvo. Eu e você, meu querido, estaremos firmes até o fim. Estaremos convictos em que Jesus Cristo irá voltar para nos levar para morar 1000 anos no céu. Para ser sacerdote de Deus durante 1000 anos. Após os 1000 anos, nós tornaremos voltar para a terra, para que a terra seja a nossa herança perpétua. A nova Jerusalém desce ataviada como uma noiva à procura do seu esposo, ou como o esposo à procura da sua noiva, adornada, preparada, à procura do seu noivo. E então a cidade santa descerá do céu e estará agora com os homens.
para que nós possamos residuar e morar na eternidade. E então muitos, neste momento, e nós estamos na cidade santa, os ímpios que não irão participar dela, irão tentar destruir a cidade santa para tentar entrá-lo. O anticristo, que vai ser esmagado, que vai ser pelo sopro da boca de Deus, do unigênito, ele vai ser lançado juntamente com o falso profeta, juntamente com a besta, que é Satanás, no lago de fogo que arde para toda a eternidade. Olha o que vai falar no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado, pois não creu no Filho do unigênito. Olha, que importância da nossa crença para com o Senhor Jesus Cristo, porque se nós crer no Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho que a Santa Sagrada Escritura nos ensina, e logo após, quando nós crer, será salvo a partir do batismo. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A partir do momento que nós cremos, nós já sentimos dentro de nós uma vontade imensurável de se batizar, pois através do batismo é para a remissão de pecados. A Bíblia diz que todos aqueles que confessam seus pecados e deixam, ele alcança misericórdia, alcança salvação. É importante nós crer no Evangelho de Deus, meus queridos. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Outro versículo importante para mim e para você, meu querido, minha querida, que está assistindo esta live. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que é que significa isso? Se alguém entrar por ele, ele diz que ele é a porta. Ele é o caminho e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entrará no céu, a não ser por intermédio dele, de Jesus. Ninguém irá ao Pai se não for por Jesus. Ou seja, a Bíblia está afirmando em que só somos salvos mediante a graça. Jesus Cristo morreu por nós, nos transmitindo graça, para que nós possamos, através desta graça, crer, confiar, acreditar no Evangelho e seguir em frente a nossa jornada, para que nós possamos se entregar a Jesus Cristo, aceitando Ele de acordo com Romanos 10, 10, confessando com a nossa boca, crendo com o nosso coração, para que nós possamos adquirir a salvação. Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele, este será salvo. Ele entra e sai e achará pastagem, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos concede entendimento que a pastagem é os ensinamentos que Ele nos concede para que nós possamos aprender, não só aprender, mas colocar em prática esses ensinamentos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 21, que diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus queridos, é muito gratificante quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens com anjos e arcanjos, entoando alaridos de trombetas, anunciando a vinda do nosso Mestre. Se nós naquele dia estivermos invocando o nome do Senhor, gratificante é para nós sermos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo
16, versículo 31, diz assim: Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa aqui é a história do apóstolo Paulo falando para o carcereiro, que eu já comentei antes. Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Já também comentei sobre este versículo, um versículo importante para a salvação. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé dos patriarcas. Aleluia! Todo louvor e honra e glória seja tributado ao nosso Deus. Olha aqui, está falando que a fé que Noé teve de construir aquela arca para a salvação de sua família, assim também nós temos que ter esta fé. Mas a Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. E como é que nós possamos ensinar isso? Nós possamos ensinar de uma seguinte forma. Noé, ele foi instruído por Deus. Deus disse: Noé, fabrique uma arca. E foi dizendo quantos côvados, quanto largura, de altura, de comprimento e de profundidade. E assim sucessivamente, Noé entendeu que aquela era a mensagem de Deus. E quando Noé entendeu que aquela era uma mensagem de Deus, ele teve fé. Mas se Noé não fizesse a arca, a fé de Noé iria ser morta, porque ele não iria mostrar fé através da obra. Pois a fé sem a obra, ela é morta. Noé, para que a fé viesse a ser vivificada, ele construiu, mostrou obras. Ele convocou o povo para ajudá-lo a construir aquela arca. Porém, eles não quiseram, não deram crédito, não compreenderam, não tiveram um raciocínio, um entendimento, um discernimento. E então, todos aqueles que não deram ouvido para Noé, eles vieram a perecer, eles vieram a morrer, eles vieram a sofrer as consequências por causa do pecado. E então, eles diziam para Noé: este está ficando doido, está embriagado, né? E assim eles iam falando da vida de Noé, falando, acusando Noé de embriaguez, de loucura, e assim sucessivamente, mas Noé não deu ouvido para eles. E prosseguiu na jornada, na caminhada, fazendo aquela arca. Pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, de acontecimentos que ainda não se viam. Por que diz isso? Porque a palavra de Deus diz que quando Noé dizia que ia ter um grande dilúvio sobre a terra, o povo não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque antes de ter a primeira chuva sobre a face da terra, não tinha, não existia chuva, né? Não tinha chuva, apenas um vapor subia da superfície terrestre para regar toda a terra. Por isso que os homens não acreditaram que iria inundar a terra com a chuva, um grande dilúvio. E isso é que Noé pregava. Porém, eles se arrependeram porque não deram ouvido na palavra que Noé estava transmitindo. Da mesma forma hoje, os pastores, os ministros do evangelho, os missionários saem pelas ruas, fazem lives, muitas das vezes, propagam nas redes sociais que Jesus Cristo está próximo para voltar, e muitos não dão crédito. Vai ficar igualmente o tempo de Noé. Naquele tempo a destruição foi com água.
E hoje, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na nossa descendência para frente, será destruído com fogo. Mas a Bíblia diz que o inferno, lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, é onde o povo desobediente irá morar na eternidade. E lá não vai ter consolo, vai ter dor, sofrimento eternamente. Mas aqueles que creram no Evangelho irá ser igualmente Noé e seus filhos, sua esposa e suas noras. Vai ser levado, vai ser tirado da morte e levado para o seio de Abraão. Porém, se nós morrermos em Cristo Jesus, quando Jesus Cristo voltar, o nosso corpo vai se restaurar, ou seja, vai ressuscitar para receber a vida eterna, para morar com o Senhor. Porém, se nós estivermos vivos naquele grande dia da volta de Jesus, o nosso corpo que era mortal se tornará imortal. Aquilo que estava sujeito à corrupção se tornará incorruptível. O nosso corpo irá ser cheio de glória e de poder, igualmente o corpo de Jesus. É muito importante ser crente, meu irmão. É muito importante ser crente, minha irmã. É muito importante acreditar, confiar e obedecer no Evangelho, para que nós possamos adquirir salvação. E a palavra de Deus diz que quando alguém morre em Cristo, ele vai para o seio de Abraão repousar. E quando alguém morre sem Cristo, irá para um lugar de tormento chamado Hades. Este lugar é um lugar de tormento, um lugar de calor, de tristeza, de dor, de pranto e de agonia. Não queremos ir para lá, meus irmãos. Pois a Bíblia diz que aonde Deus ele nos mostra um caminho que é apertado, uma porta estreita, mas é por ela que adquirimos salvação. Muitos optam por um caminho largo, espaçoso, um caminho que conduz à perdição. Mas nós que cremos, eu e você que está assistindo esta live, nós que cremos no Evangelho, iremos optar pela porta estreita, uma porta apertada, e esta porta nos conduz à salvação da nossa alma. Nós temos de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que fizemos de bom e de ruim. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Meus queridos, até uma palavra ociosa que alguém falar para atingir alguém, naquele grande dia daremos conta dela. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.